Olá, alunos, bem-vindos a mais uma videoaula. Nós vamos tratar agora dos dois impostos que temos no nosso sistema tributário que incidem sobre transmissão de bens e direitos. Um de competência estadual, que é o ITCD, e outro de competência municipal, que é o Intervivos, que comumente é chamado aí de TBI, mas é uma nomenclatura que eu até não gosto de usar e eu vou explicar por quê. Esses dois impostos, o ITCD e o Intervivos, eles têm como origem comum o antigo ITBI, um imposto que incidia sobre todas as transmissões envolvendo bens imóveis. Esse imposto existiu até a Constituição de 88. Ele tinha previsão na Constituição Federal de 67, emendada em 69, lá no artigo 24, inciso 1, e era um imposto de competência estadual. E é a esse imposto, a esse antigo ITBI, que se referem os artigos 35 a 42 do CTN, que a gente vai acabar estudando aqui, uma parte quando estivermos estudando o ITCD, outra parte quando estivermos estudando o Intervivos. Mas são dispositivos que não se referem especificamente ao ITCD e ao Intervivos, até porque quando foram editados, lá, à época de edição do CTN, nós não tínhamos esses dois impostos, o ITCD e o Intervivos. Tínhamos só um, que se chamava ITBI, de competência estadual à época. Então, a rigor, nós não temos no nosso sistema tributário uma lei complementar de normas gerais que discipline especificamente quais são os possíveis fatos geradores, as possíveis bases de cálculo e os possíveis contribuintes desses dois impostos, o ITCD e o Intervivos. Mas nós usamos os artigos 35 a 42 para algumas questões envolvendo esses dois impostos. Nós temos algumas diferenças que são diferenças básicas. O antigo ITBI, ele incidia sobre todas as transmissões envolvendo bens imóveis. O que tivemos a partir da Constituição de 88? Um imposto estadual que incide sobre transmissões gratuitas, por herança ou por doação, transmissões de todos os bens, e um imposto municipal, esse sim incide sobre transmissão de bens imóveis, mas não todas as transmissões de bens imóveis, apenas aquelas transmissões onerosas por ato intervivos. Bom, os dois impostos, tanto o ITCD como o Intervivos, enfrentam ou enfrentaram problemas com relação à progressividade de alíquotas. Assim como ocorreu em relação ao IPTU, Imposto Real, nós tivemos problemas aqui também, tanto no Intervivos como no ITCD, com relação à aplicação da técnica da progressividade, justamente porque esses impostos eram também considerados impostos reais. Eles costumam ser considerados impostos reais e, por isso, teriam aí alguns problemas com relação à aplicação da técnica da progressividade. No que diz respeito ao Intervivos, o STF chegou a editar, inclusive, uma súmula, a súmula 656, dizendo que a lei municipal que prever a existência de alíquotas progressivas para o Intervivos, essa lei seria inconstitucional, tudo com base naquela argumentação de que, por ser um imposto real, não poderia ter alíquotas progressivas e, por isso, não se sujeitaria à capacidade contributiva e, por isso, não poderia ter alíquotas progressivas. Para os senhores terem uma ideia, aqui no estado de Minas Gerais, nós tínhamos alíquotas progressivas desde a instituição do ITCD, ou seja, desde 1988, 89, o Estado trabalhava com alíquotas progressivas. E em 2008, o Estado promoveu uma modificação na sua legislação, extinguiu a progressividade de alíquotas e nós passamos a trabalhar com uma alíquota única de 5% incidente sobre transmissões gratuitas, tanto doações como heranças. Qualquer tipo de transmissão hoje se sujeita a uma alíquota de 5%. Por quê? Porque o Estado reagiu a uma série de questionamentos que ele sofria no judiciário com relação à aplicação das alíquotas progressivas. E aí, para evitar esses questionamentos, ele extinguiu as alíquotas progressivas e passou a trabalhar com uma alíquota única de 5%. Agora, com o julgamento nesse ano, em 2013, em fevereiro de 2013, um acórdão publicado agora em novembro de 2013, esse recurso extraordinário 562045, há a possibilidade do retorno aqui no estado de Minas Gerais e em relação a todos os estados do sistema de alíquotas progressivas. Por quê? Porque o STF
voltando atrás em toda uma tradição com relação à questão da progressividade das alíquotas nos chamados impostos reais, ele passou a admitir essa progressividade de alíquotas e aí abre a possibilidade de o Estado, se lhe for conveniente, aprovar uma legislação retornando ao sistema de alíquotas progressivas. Esse é um tema muito importante no estudo desses impostos sobre transmissão de bens e direitos, como também o é em relação aos impostos sobre a propriedade. Esses dois impostos têm questões comuns envolvendo o momento de ocorrência do fato gerador. Então, são impostos que incidem sobre transmissões de bens e direitos. Eu preciso de saber qual é o momento em que se operam essas transmissões para que eu determine o momento de ocorrência do fato gerador. Então, no ITCD, se eu estiver trabalhando com transmissões causa-mortes, eu tenho um dispositivo no Código Civil, o artigo 1784, no sentido de que, com a morte do autor da herança, os bens se transmitem automaticamente aos herdeiros. É um princípio que, se não me engano, se chama princípio da Science. Com a morte do autor da herança, os bens se transmitem aos herdeiros. Então, se eu estiver trabalhando com ITCD, incidente sobre transmissão causa-mortes, o momento de ocorrência do fato gerador é o momento do óbito. Ali são transmitidos os bens para os herdeiros. Os procedimentos subsequentes de inventário, arrolamento, partilha, são procedimentos de mera formalização de uma transmissão que já ocorreu quando do óbito do autor da herança. Se eu estiver trabalhando com transmissões de bens móveis, e aí o único imposto que pode incidir sobre transmissão de bens móveis é o ITCD, e isso só terá sentido se eu estiver trabalhando com transmissão de bens móveis por doação, porque se for por herança, eu aplico a regra da transmissão no momento do óbito. Se eu estiver trabalhando com transmissões por doação de bens móveis, eu vou trabalhar com o momento da tradição da coisa, porque é nesse momento que se opera a transmissão de bens móveis. E no caso de bens imóveis, sabe-se que a transmissão se opera com o registro do ato translativo na matrícula do bem. Então, se for uma escritura de compra e venda de um bem imóvel, a transmissão do bem imóvel vai se operar no momento do registro da escritura na matrícula do bem. Se for uma transmissão por doação de um bem imóvel também, essa transmissão se operará no momento do registro do ato na matrícula do bem. Então, essas são questões importantes também que temos que levar em conta quando estudamos esses impostos sobre transmissão. Bom, a gente vai começar o estudo desses dois impostos pelo ITCD, que é um imposto de competência estadual, e depois, encerrado o estudo do ITCD, nós avançamos sobre as questões ligadas ao imposto de competência municipal, o Intervivos. Eu trago aí um dado da arrecadação do Estado de Minas Gerais com relação ao ITCD. O Estado de Minas Gerais arrecadou em 2012 380 milhões de reais de ITCD. É uma arrecadação que representa algo em torno de 1,2% das receitas tributárias do Estado. Então, é um imposto que impacta pouco ainda no perfil das receitas tributárias dos estados. Esse perfil é um perfil que se repete em praticamente todos os estados, talvez até com uma porcentagem menor do que aquela que nós verificamos aqui em Minas. É um imposto que tem um potencial arrecadatório pequeno, não é um imposto com bom potencial arrecadatório, mas essa é uma opinião minha, eu acho que há espaço para um incremento na arrecadação do Estado de Minas Gerais com relação ao ITCD, desde que ele seja olhado com um pouco mais de cuidado. Mas essa, repito, é uma opinião pessoal minha. Bom, o dispositivo que outorga competência aos estados para que eles instituam o ITCD é o artigo 155, inciso 1 da Constituição. Então, temos lá um dispositivo que estabelece que os estados têm competência para tributar as transmissões causa-mortes e por doação. Então, essas são as espécies de transmissão que podem ser tributadas pelo ITCD. São transmissões gratuitas, não há aqueles negócios jurídicos que contemplam obrigações recíprocas, mas há gratuidade. Ou são transmissões por herança, causa-mortes, ou transmissões por doação, ambas